E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver um robô da Neuralink que já está implantando chips nos cérebros humanos. Também vamos ver uma tecnologia que permite aprender apenas, entre aspas, sentindo as outras pessoas. Além disso, veremos que os Cybercab de Elon Musk já começam a ser produzidos em massa, sem volantes e sem os pedais. Claro, também teremos máquinas que atravessam água, lama e terreno extremo, e robôs que já estão interagindo com as pessoas no meio da rua e também espantando alguns javalis. Bora entender tudo isso aí e mais algumas outras coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. A Neuralink acabou de apresentar um robô cirúrgico projetado para realizar os implantes diretamente no cérebro humano, com um nível de precisão que as mãos humanas simplesmente não conseguem atingir. E o mais impressionante não é a tecnologia em si, é o objetivo por trás dela: escalar. A ideia dos caras é levar isso ao máximo de pessoas possíveis. Porque implantar uma interface cérebro-computador não é como realizar uma cirurgia comum. O processo envolve inserir fios extremamente finos, mais delicados e finos que um fio de cabelo humano, em regiões específicas do cérebro, evitando vasos sanguíneos e áreas sensíveis. É um trabalho de micromilímetros, e qualquer erro pode ser crítico. Por isso, a Neuralink desenvolveu esse sistema robótico equipado com múltiplas câmeras, além também de sensores ópticos e scanners de alta precisão, que é capaz de navegar pelo tecido cerebral em tempo real. O robô utiliza um sistema de 5 eixos, permitindo acesso a diferentes pontos do crânio com um controle milimétrico. Mas tem um detalhe bem importante aqui: a empresa de Elon Musk conseguiu eliminar uma etapa tradicional da cirurgia, a remoção da dura mater, a membrana que protege o cérebro. Agora esse robô simplesmente perfura com precisão controlada. Eu sei, parece um pequeno ajuste técnico, mas isso aí reduz o tempo cirúrgico, diminui os riscos de infecção e aproxima o procedimento de algo muito mais rápido e acessível às massas. E talvez até mesmo algo rotineiro ali no futuro. E é exatamente isso que está em jogo. A Neuralink não quer apenas provar que a tecnologia funciona, isso ela já fez. Ela quer agora torná-la viável e acessível em larga escala para milhares de pessoas. Com investimentos recentes em centenas de milhões de dólares e uma valorização bilionária, a empresa agora está migrando de testes experimentais para um modelo de produção e aplicação real. Hoje, cerca de algumas dezenas de pessoas já receberam o implante, e os resultados começaram a aparecer. Pacientes com paralisia já conseguiram controlar computadores, jogar, navegar na internet e até operar dispositivos físicos usando apenas o pensamento com o auxílio da tecnologia. Casos como o de Nolan Jarbalg mostraram que a tecnologia não é mais algo teórico, ela já funciona. Mas nem tudo é um avanço sem risco, tá? Especialistas alertam para desafios como a chamada cicatrização glial, uma resposta do próprio cérebro que pode, com o tempo, reduzir a eficácia do implante. Ou seja, ainda existem barreiras biológicas bem importantes. Mesmo assim, a direção é clara e já está redefinindo o limite entre corpo e tecnologia. Se o Neuralink ainda existe entrar no cérebro humano, meus amigos, existem empresas que estão tentando resolver isso aí de uma forma um pouco diferente, sem precisar tocar no nosso próprio cérebro. No nosso não, no seu. No meu ninguém mexe, pelo menos por enquanto. Tem uma coisa meio desconfortável quando a gente fala de tecnologias do cérebro humano. Porque na maioria dos casos, como nós vimos do Neuralink, isso significa abrir o crânio e mexer diretamente no tecido cerebral. E é exatamente aqui que muita gente está travando, inclusive eu não quero que ninguém mexa. Mas existe uma alternativa, um implante que não entra diretamente no cérebro, mas ainda assim consegue influenciar como é que a nossa, entre aspas, máquina biológica funciona. A empresa Motif Neurotech acabou de receber a aprovação da FDA para iniciar testes em seres humanos nos Estados Unidos, com um dispositivo que é voltado para tratar a depressão resistente. Isso aqui é um detalhe importante, tá? Porque nós estamos falando agora de pessoas que já tentaram de tudo, medicamentos, terapia, e nada disso tem funcionado. Agora entra essa nova abordagem, o uso da tecnologia. O dispositivo se chama DOT, e ele é pequeno, mais ou menos do tamanho de um mirtilo. Mas o que realmente diferencia ele não é o seu tamanho, é onde ele fica. Traduzindo isso aqui da forma mais simples possível, em vez de ser implantado dentro do cérebro, ele é colocado acima dele, ali no crânio, sem penetrar o tecido cerebral. E isso reduz muito o risco cirúrgico, ele é menos invasivo, ele tem menos chance de complicação e é mais viável no mundo real. E mesmo assim,
consegue fazer algo bem poderoso: estimular eletricamente áreas do cérebro ligadas à depressão. É como se ele tivesse, entre aspas, ali, ajustando os circuitos que não estão funcionando como eles deveriam. Um outro ponto interessante é que ele é totalmente sem fio, sem bateria interna e sem cabo saindo do corpo. Isso torna o uso mais confortável, se podemos dizer assim, e abre espaço para tratamentos contínuos ao longo do tempo. E aqui começa a parte que realmente chama atenção. A ideia não é usar isso aí como uma última alternativa, uma tentativa desesperada, mas sim evoluir para algo muito mais próximo do monitoramento contínuo, ou seja, como se fosse tomar um remédio, mas apenas estando ali já direto no cérebro. Caramba, o negócio tá ficando muito sério. Bem, é quase como um sensor que acompanha e ajusta o funcionamento do cérebro ao longo do tempo e em tempo real. A nova fase do estudo vai agora testar exatamente esse ponto aí: segurança, funcionamento e, principalmente, se realmente melhora a vida das pessoas. Mas claro, ainda existem perguntas bem importantes nisso tudo. Até onde esse tipo de tecnologia de intervenção no nosso cérebro pode ir? Quais são os efeitos ao longo prazo? Isso aí tudo tem que ser respondido ainda. E até que ponto a gente deveria realmente mexer e ajustar o cérebro dessa forma? Mas mexer no cérebro humano não é a única forma de mudar o comportamento nosso. Às vezes, basta conectar o corpo a um outro corpo ou a tecnologia em si. Vamos dar uma olhada, a gente vai entender melhor isso aqui. Vamos lá. Tem uma coisa curiosa sobre o aprendizado, sobre aprender algo novo. A gente sempre achou que aprender era basicamente observar, tentar, repetir, errar muitas vezes, ajustar conforme o necessário e ir evoluindo conforme o tempo vai passando. É assim com a música, com esporte, cirurgias, qualquer habilidade física. Só que é um processo que tem limitações bem grandes, só que é um processo que tem uma limitação enorme. Ele depende da visão, e nem sempre ver é o suficiente. Agora imagine uma situação que é diferente. Dois violinistas estão tocando juntos, e eles não estão se olhando direito, não estão conversando, mas ainda assim, eles começam a tocar de forma sincronizada, muito mais precisos e muito mais alinhados. É como se estivesse, entre aspas ali, um sentindo o outro. E de certa forma, é exatamente isso que está acontecendo. Pesquisadores da Universidade de Grant, junto com a Universidade Campus Biomédico de Roma, criaram um sistema de exoesqueletos que conecta fisicamente duas pessoas. Não é só captura de movimento, é troca de sensação. Quando um se move, o outro sente. E quando os movimentos não batem, o próprio sistema corrige, empurrando os dois para um meio termo. É quase como se fosse um professor invisível guiando os corpos. E o mais interessante desse experimento é que os músicos nem sabiam que estavam conectados um ao outro. E mesmo assim, eles melhoraram. Isso muda completamente a lógica do aprendizado, porque deixa de ser algo que você entende e passa a ser algo que você pode sentir. É como se o seu corpo absorvesse o conhecimento diretamente. Isso acontece sem tradução nenhuma, sem tentativa e erro consciente. É quase como se pulasse essas etapas. E aí começa a ficar meio inquietante pensar até onde tudo isso pode chegar. Porque se isso aí funciona com música, pode funcionar também com cirurgia, funcionar com esportes, funcionar com qualquer tipo de habilidade que dependa de movimento humano. Agora imagine alguém aprendendo algo que é complexo sem precisar passar anos praticando aquilo ali, só ajustando o corpo até que ele possa entrar no padrão usando a tecnologia. A pergunta aqui não é mais tecnológica, meus amigos, é quase filosófica. Se uma habilidade pode ser transmitida dessa forma, o que ainda significa aprender? É uma pergunta a se responder, hein? E quando as máquinas começam a entender e replicar os movimentos humanos, o próximo passo é bem simples e lógico, né? Começar a operar sozinhos no nosso mundo. E tem uma tecnologia que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros já estão usando. É a Nômade. E eu vou ser direto, tá? Ela faz você parar de perder dinheiro. A Nômade converte seu dinheiro para a moeda do país em que você está, seja no Brasil ou seja fora dele. Você abre a sua conta em apenas 5 minutinhos, recebe o cartão virtual e depois o físico. Você viaja, compra online ou assina serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nômade lançou o seu chip eSIM, que é internacional e você só ativa quando chegar no destino. Funciona em Android e iOS e te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nômade nível PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis. Nível 5, a internet é ilimitada por 15 dias. E a Nômade está dando $20 em cashback para os novos clientes. Mas é só para quem abrir a conta agora mesmo usando o código RI20 na sua primeira operação de câmbio. Então não perde tempo aí, meu querido. Abre a sua conta pelo link aqui na descrição ou no comentário fixado, ou até tem um código QR na sua tela. Garanta agora o seu cashback e pare de gastar muito mais do que você precisa. E claro, você ainda fortalece o Realidade Impressionante a continuar trazendo para você as tecnologias de ponta que você sempre gosta de ver aqui. Me ajuda que eu te ajudo, valeu?
E tem uma decisão aqui que é meio contraintuitiva. A Tesla de Elon Musk começou a produzir um carro que foi pensado para não ter nenhum motorista humano ali no piloto. E isso acontece mesmo sem eles terem resolvido completamente essa direção autônoma. Os carros ainda não fazem isso, não de forma completa como Elon Musk deseja que seja. O nome desse veículo é Cybercab, nós já falamos dele aqui no canal, mas a produção agora começou em escala na Gigafábrica Texas. E isso por si só já seria uma notícia que todos os portais falariam. Mas o que realmente muda esse jogo aí não é só começar a produção, é como a Tesla decidiu fazer isso. Porque até hoje, as empresas que tentam colocar os carros autônomos na rua enfrentam um limite bem específico, a regulação dos Estados Unidos. Existe uma regra por lá que limita a quantidade de veículos, entre aspas, diferentes do padrão, que são sem volante, sem pedais e com design fora do comum. O que eles podem produzir é apenas 2.500 unidades por ano. Só que a Tesla contornou isso aí de um jeito um tantinho curioso. Traduzindo de forma simples, meus amigos, em vez de pedir a permissão especial, eles projetaram o carro para já cumprir todas as regras existentes, como se fosse um carro comum, mesmo ele sendo tudo, menos um carro comum. Isso permite que o Cybercab seja produzido sem esse limite aí. Na prática, isso significa que, se tudo funcionar, a empresa pode escalar a produção sem ficar presa à burocracia que travou as outras iniciativas. E aí começa a aparecer a estratégia, porque esse carro aí não é mais apenas um modelo, ele já foi pensado como base de volume. A ideia dos caras é simples. A maioria das viagens usando aplicativos acontecem com uma ou duas pessoas. Então, em vez de fabricar carros grandes, você cria apenas veículos menores, que são autônomos e que rodam o tempo todo. Quando a gente escuta isso, parece eficiente, não é? É, mas é eficiente mesmo. Mas tem um problema que ainda não foi resolvido. O carro não dirige sozinho, pelo menos ainda. A Tesla continua trabalhando no Full Self-Drive e, apesar das promessas, o sistema ainda apresenta falhas graves. Situações em que o carro hesita, trava ou simplesmente não toma decisão. E os dados mostram isso bem. Hoje, na média, esses sistemas ainda se envolvem em mais incidentes do que os motoristas humanos. Ou seja, o hardware já está pronto e a produção já até começou, mas o cérebro dessas máquinas ainda não está completo, está sendo desenvolvido ainda. E isso cria um cenário meio estranho. A empresa já está construindo em escala algo que ainda não está completamente finalizado. Ao mesmo tempo, ela aposta que vai resolver isso ao longo do caminho. A famosa curva em S que o próprio Elon Musk mencionou começa devagar e depois vai crescendo rápido. Se isso funcionar, a Tesla realmente sai na frente. Agora, se não funcionar, o risco também escala da mesma forma. Se dirigir já está sendo automatizado aqui na Terra, voar pode ser o próximo território a mudar completamente, hein? Vamos dar uma olhada agora. Há um ano atrás, isso que nós vamos ver agora era apenas imagem bonita, renderização. Aquelas ideias que parecem incríveis, mas que ninguém sabe se um dia realmente vão sair do papel. Agora, não é mais o caso, tá? A empresa britânica Autovolo colocou no ar o primeiro protótipo funcional do seu eVTOL, chamado de Sigma. E isso muda completamente o peso da conversa, porque quando algo sai do render e vai para o céu, ele entra num outro nível. Tá, sim, o modelo ainda é em escala reduzida, com cerca de 1/4 do tamanho real, mas já está validando comportamento de voo, estabilidade e eficiência. E os números que eles continuam prometendo são bem agressivos. Autonomia de 800 km e velocidade próxima a 350 km por hora. Traduzindo de forma simples aqui, isso não é mais um veículo urbano para trajetos curtos como em outros casos. Isso aí mostra que eles querem entrar no território de viagens entre as cidades, quase substituindo aqueles pequenos voos regionais. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar bem sérias e podemos dizer que o mais interessante não está só na velocidade, está nas mudanças que acontecem no projeto. O design evoluiu, saiu de algo mais fechado e conceitual para uma estrutura com rotores abertos, mais direta e mais funcional. É menos estética, é muito mais engenharia nesse caso aqui. Isso geralmente é um sinal claro de maturidade. Quando um projeto começa a abrir mão da aparência, é porque ele está tentando funcionar no mundo real. Um outro ponto importante, o Sigma agora é uma aeronave de 2 lugares, e isso não é limitação, é estratégia. A ideia é permitir que alguém com uma licença muito mais simples, cerca de 25 horas de treinamento, consiga pilotar essa máquina. Na prática, isso significa reduzir drasticamente as barreiras de entrada. Não será mais algo exclusivo de pilotos profissionais, mas ainda existe uma diferença enorme entre voar e realmente virar um produto. Esse protótipo é só o começo, segundo a empresa. Agora vem as etapas mais difíceis: versão de tamanho real, testes completos de voo, certificação aeronáutica e a produção em escala. E é exatamente aí que muitos projetos simplesmente param, desaparecem. Mas nem todo o avanço acontece no céu, tá, meu amigo? O verdadeiro desafio ainda está aqui no chão, onde o mundo real não perdoa nenhum erro, hein?
E tem um problema que pouca gente pensa quando fala-se de robôs. O mundo real não é algo plano, não é seco, não é previsível. É exatamente por isso que muitos robôs, que são incríveis em laboratórios, simplesmente não funcionam no nosso mundo. Agora imagine um robô que não só aceita esse caos, mas foi feito exatamente para ele. A empresa Deep Robotics apresentou o LineX M20S. Essa é uma evolução de um modelo anterior, mas que agora entra em um outro nível. Ele não é mais apenas um robô de inspeção, ele é praticamente um operário externo. Esse é um tipo de máquina que você manda para qualquer lugar onde simplesmente os humanos evitariam de ir. E o diferencial começa na estrutura. Ele combina pernas articuladas com rodas. Parece um detalhe, tá? Mas não é. Robôs com rodas são rápidos, mas travam fácil em terreno irregular. Robôs com pernas conseguem andar em qualquer lugar, mas em muitos casos são um pouco lentos. Esse aqui junta esses dois mundos, usa rodas para ganhar velocidade e usa as pernas para lidar com os obstáculos. Isso simplesmente resolve um dos maiores problemas da robótica móvel. Mas tem mais, tá? Ele é anfíbio, ou seja, não é só resistente à água, ele opera dentro dela. Lagoas, lama, ambientes molhados, tudo isso vira parte do trajeto. Não é um obstáculo para esse robô, é o cenário de trabalho dele. Isso muda completamente o tipo de tarefa que essa máquina pode executar. Porque agora com este robô, você consegue levar sensores, ferramentas e equipamentos para lugares onde antes só era possível com muito risco humano. Barragens, oleodutos, áreas alagadas e infraestrutura crítica. O outro ponto importante é a capacidade de carga. Esse modelo foi reforçado justamente para transportar mais peso. E isso significa algo direto na prática. Não é só um robô que observa, é um robô que trabalha. E por falar em robôs trabalhando, foca nessa próxima cena aqui que é um tanto quanto inusitada. Vamos dar uma olhadinha, você vai gostar. Um robô humanoide correndo atrás de javalis no meio de uma rua na Polônia é um fato real, meus amigos. Parece até meio cômico e caótico, e na prática foi mesmo. Os animais simplesmente ignoraram o robô, fugiram, e o robô não teve controle nenhum da situação. Mas o ponto aqui não é o sucesso da missão, é o teste. O robô em questão é baseado no modelo G1 da Unity Robotics e foi adaptado para interagir com os seres humanos nos ambientes reais. Nada de laboratórios, nada de cenário controlado. É rua, é gente, é imprevisto, é vida real, tá? E isso importa porque a maioria dos robôs humanoides que a gente vê aqui no canal e que funciona bem em ambientes altamente previsíveis, fábricas, armazéns, linhas de produção, é uma coisa. Agora os caras estão apostando em uma outra, que é diferente. Colocar um robô no meio do nosso mundo e ver o que vai acontecer. E esse robô não foi feito só para se mover, tá? Ele também conversa, interage com pessoas, responde em tempo real. Isso sem respostas pré-programadas. Ou seja, ele não está apenas executando tarefas que foram lhe conferidas. Ele está tentando existir socialmente. E é aí que entra uma camada em que pouca gente está percebendo. Isso não é só robótica, é comportamento, é marketing também, claro. É a presença digital no mundo físico. Uma IA que sai ali dos computadores e começa a atuar no nosso mundo físico. Porque se esse robô aí já começou a ser usado como influenciador, sim, ele é um influenciador ali nas redes sociais. Ele está participando de ações, promovendo produtos e interagindo com o público. E aqui tem um ponto bem direto, tá? Para as marcas, isso resolve vários problemas. Não tem escândalo, não tem opinião própria, não tem desgaste emocional, funciona 24 horas e, por enquanto, tem o controle total sobre o robô. Mas ao mesmo tempo, tem algo estranho nisso tudo. Porque diferente de um avatar digital, esse robô aí ocupa o espaço físico. E isso gera uma reação muito mais forte em nós seres humanos. Curiosidade, surpresa e às vezes até desconforto. E esse talvez seja o verdadeiro experimento aqui. Não é sobre perseguir javalis. É sobre entender como nós, seres humanos, vamos reagir quando essas máquinas começarem a ocupar o mesmo espaço social que nós. A inteligência artificial já dominou o digital, nós sabemos disso, não é? E agora ela está tentando entrar exatamente aqui no nosso mundo. Se gostou desse episódio, meu amigo, deixa o seu like, confere a sua inscrição e obrigado por me acompanhar mais uma vez até o final desse vídeo aqui, tá? Clique em uma das duas sugestões que estão na sua tela que a gente se vê no próximo. É só clicar que a gente se vê ali, rapidão, tá bom? Valeu, tchau, tchau e até o próximo, então. Tô te aguardando, vamos lá, clica aí. Eu vou clicar. Se você não clicar, eu vou estar lá.